temos que ser leais com aquilo que aconteceu nas reuniões da CPI. Nós ouvimos pessoas de todos os segmentos, cargos comissionados, de carreira, os servidores, e tivemos em todos os momentos aonde entendemos que poderíamos apurar fatos. Assim o fizemos. E precisamos deixar muito claro, nós temos hoje o poder do julgamento, de definir aquilo que durante esses meses de trabalho nós acompanhamos. Portanto, eu espero que talvez possamos nós ter a expectativa de ter ouvido e visto algo diferente, mas nós temos que ser muito leais com aquilo que está nos depoimentos das pessoas que aqui estiveram. Nós não podemos trabalhar com achismos, nós não podemos trabalhar com perspectivas, nós temos que trabalhar com realidade. E a nossa realidade é os depoimentos das pessoas que aqui estiveram. Se essas faltaram com a verdade, talvez, se não agora, senhores vereadores, mas um dia poderão responder por isso. Mas não podemos nós colocar palavras na boca das pessoas ou tirar conclusões daquilo que entendemos que nós interpretamos. Por isso espero que o relatório do vereador Ademar Dorschmidt, relator, e a participação dos demais membros, que tem o poder de fazer seu voto em separado, se assim não entender como aí está, que ele seja baseado realmente aqui nas oitivas, nos depoimentos e nas provas que nós conseguimos juntar durante o processo desta investigação. Também quero, senhores vereadores, aqui parabenizá-los pela conduta que tiveram nesta CPI. E em nenhum momento esta CPI teve o caráter político, ou membros dessa CPI quiseram trazer para si algum ganho político. Os membros desta CPI respeitaram todas as pessoas que aqui vieram e também deixaram muito à vontade para que pudessem dar a sua contribuição. Em nenhum momento os vereadores desta CPI usaram da mídia para se promover ou para atacar ou para denegrir a imagem de quem quer que seja, seja do administrador público, sejam dos funcionários públicos, sejam das pessoas comissionadas. Pelo contrário, toda vez que os vereadores desta comissão usaram o espaço na imprensa, procuraram ser bem sucintos e respeitando o final dessa CPI para que se tomasse as devidas conclusões. Não é isso que nós estamos vendo nesta casa em outros segmentos, que a gente percebe que o caminho não é aquele que a CPI realmente possa atingir, que é descobrir culpados ou fazer acertos futuros, mas sim a questão muitas vezes pessoal. Senhores vereadores, antes do vereador Ademar Dorschmidt se pronunciar e fazer a leitura do seu parecer, quero aqui em mãos o ofício que é datado do dia 14/7, da data de hoje, 11 horas e 36 minutos, sobre o protocolo 566/2014. Ao Rogério Massim, presidente da CPI. Assunto: não participarei da reunião da CPI no dia 14/7 às 14 horas. Venho através deste comunicar que nesta data eu, Neudi Mosconi, não participarei desta reunião da CPI em virtude de ter compromissos já assumidos. Atenciosamente, Neudi Mosconi. Então, ele comunica por ter
compromissos assumidos, mas que desde da última reunião que foi dada ao relator desta comissão, vereador Ademar Dorschmidt, que ele teria 45 dias para apresentar o seu relatório, ficou marcado a data de 14 de julho, 14 horas, no plenário da Câmara, a leitura do seu relatório. Portanto, na condição de presidente, aceito o ofício do nobre vereador, mas não posso transferir essa reunião e nem deixar de colocar em votação, porque já está marcado esta data há 45 dias e também porque nós temos número suficiente dos 5, nós temos 4 membros, portanto temos 75% da participação. Isso dá a condição a este presidente de colocar o relatório em votação. Quero deixar a palavra livre ao vereador Luiz Fritzen, se ele tiver interesse de fazer uso da palavra. Abstenho, senhor presidente. Também ao vereador Edinaldo Santos, se tiver interesse em fazer uso da palavra. Muito bem, presidente. Baseado em tudo aquilo que o presidente assim relatou, esta comissão, esta CPI fez o seu papel, o seu trabalho, e acreditamos que, baseado no relatório, o relatório feito pelo relator Ademar, do vereador Ademar, baseado em tudo aquilo que nós ouvimos, nada mais além, eu acredito, faço minhas as palavras do presidente. A CPI tem um compromisso com a verdade e com aquilo que foi ouvido por todos aqueles que vieram aqui para dar o seu pronunciamento a esta CPI. Agradeço, vereador Edinaldo, e após a leitura, então, do parecer do vereador Ademar, podemos, na hora de encaminhar o nosso voto, novamente fazer algum questionamento, posicionamento favorável, ao contrário, enfim, todos terão novamente o direito à palavra. E também abro agora, neste momento, a palavra ao vereador relator Ademar Dorschmidt, que possa fazer suas considerações e a leitura também do parecer. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, Edinaldo, vereador Luiz Fritz, vereador Lorde Cingono também no plenário, vereador Marcos Zanetti se retirou, também estava aqui, a nossa imprensa que está representada no momento, aos internautas, aos servidores, servidoras, em especial a minha família, minha esposa, meu filho Deniter, minha filha Nájila e sua prima, a doutora Daiane. Então, obrigado pela presença, enfim, seu Hélio, sempre participando das discussões da Câmara. Então, eu quero primeiramente agradecer a confiança do presidente dessa comissão, o vereador Rogério Massi, em ter me designado relator desse projeto. E aqui nós temos que fazer um registro muito especial e dizer que, por muitos anos, o nosso colega vereador Luiz Fritz, com esses cabelos brancos aqui, que nós temos que aprender muito, vereador, teve a missão de fazer vários relatórios, e Vossa Excelência sabe que não é nada fácil você fazer apontamentos em CPI. E nós temos um mandato diferente nessa legislatura, e para mim, ser relator da primeira CPI, este é o meu primeiro relatório enquanto comissão parlamentar de inquérito nessa casa. Já participei de outras, mas não como relator. Quero aqui agradecer ao vereador Rogério Massi, ao seu assessor Oscar Gaspar, que teve a participação fundamental, vereador Rogério, desse trabalho. Realmente, eu gostaria que a imprensa registrasse isso, que o assessor Oscar Gaspar esteve presente sempre em todas essas ações e realmente nos auxiliou muito. Então, muito obrigado a eles e aos demais vereadores também pelo comprometimento que nós tivemos. Realmente, nós ouvimos em torno de 10 servidores e sempre foi uma CPI muito calma, muito tranquila, e nós realmente gostaríamos acertar da melhor forma possível no nosso relatório e dar à sociedade a resposta que espera desse poder constituído nas comissões parlamentares de inquérito. Então, no primeiro momento, houveram vários questionamentos, até pela posição de líder do governo e relator da matéria, que haveria algum interesse político.
Hoje, o prefeito, numa fala com o prefeito, nós o comunicamos, vereador Lodge, que o relatório estava pronto. Foi o primeiro contato que eu tive neste trabalho feito dentro dessa comissão parlamentar de inquérito, e que nós fizemos o trabalho com toda a transparência, com tranquilidade, e o relatório é sucinto, são 8 páginas, e com certeza será remetido ao Poder Executivo, e ele, com certeza, dentro da prerrogativa, poderá usá-lo para, então, agir da forma que entender, e também o Ministério Público terá, vereador Luiz Fritz, acesso, então, a esse relatório. Então, eu faço a leitura, nesse momento, do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Câmara Municipal de Toledo, Estado do Paraná. Parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito, designado pelo ato da Presidência número 48/2013, sobre o requerimento número 311 de 2013, de autoria dos vereadores Neudi Mosconi, Edinaldo dos Santos, Marcos Zanetti, Tita Furlan, Lúcio Demarque, Luiz Johan, Valtecir de Brito e Renato Raima. Relatório. Deu entrada na Câmara Municipal de Toledo, no dia 8 de novembro de 2013, o requerimento número 311 de 2013, de autoria dos vereadores Neudi Mosconi, Edinaldo dos Santos, Marcos Zanetti, Tita Furlan, Lúcio Demarque, Luiz Johan, Valtecir de Brito, Renato Raima, no qual consta a seguinte emenda. Propõe a implantação da CPI para apurar responsabilidade do fato específico, o fechamento da Unidade Básica de Saúde do Jardim Europa. No dia 1º de novembro de 2013, matéria esta apresentada à presidência dessa casa, o qual solicitou a manifestação da assessoria jurídica no dia 12 de novembro de 2013, respondido no dia 18 de novembro de 2013, sob o número 190 de 2013, folha 20, destacando-se parecer necessidade de preenchimento dos requisitos regimentais previstos no artigo 77. Ressalta-se que no dia 25 de novembro de 2013, o presidente da Casa, o vereador Adriano Remonte, recebe, via chefia de gabinete na Câmara, folha 22, o requerimento número 311, 2013, junto com as respectivos parecer jurídico. Outro sim, os vereadores do Partido Progressista, PP, via de folha 23, requerem junto ao presidente do Legislativo que a CPI fosse instalada somente após as conclusões do Ministério Público Local, o qual também investiga o mesmo fato contido no requerimento 311 de 2013, o que motivou outro pedido de parecer jurídico em 25 de novembro de 2003, versus folha 23. Respondido o parecer jurídico número 206 de 2013, o parecer é pela legalidade da constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Data em 29 de novembro de 2013, é repassada à presidência da mesma data, folha 27. Observando que preconiza o artigo 61, RUSC 62, da Lei Orgânica do Município LOM, foram enviados ofícios à presidência do Legislativo, indicando membros da CPI a ser instalado, sendo assim manifestado pelas bancadas. No dia 28 de 11 de 2013, o bloco parlamentar União por Toledo indicou o vereador Tita Furlan, alterado então pelo vereador Edinaldo dos Santos, Edinaldo Aparecido dos Santos, PSC, folha 41, 42, 43. No dia 28 de 11 de 2013, a bancada do Partido Progressista indicou o vereador Luiz Fritz. No dia 22 de 11 de 2013, a bancada do Partido dos Trabalhadores, sem indicação. No dia 21 de 11 de 2013, precisamos fazer aqui uma correção depois na ortografia, a bancada do Solidariedade indicou o vereador Neudi Mosconi, e no dia 27 de 11 de 2013, a bancada do partido PMDB indicou o vereador Ademar Dorf Schmidt. No entanto, pelo fato da ausência de indicação do Partido dos Trabalhadores, o presidente do Legislativo nomeou integrante da CPI o vereador Rogério Massin, PSDB, conforme a decisão proferida nos autos contidos na folha 33, datada em 6 de dezembro do ano 2013, sendo oficializada a composição da CPI também pelo ato número 48, de 9 de dezembro de 2013, e publicado no órgão oficial eletrônico do município, número 906, em 11 de 11 de 2013, folhas 34 e 35. Precede a isto, deliberou-se entre os pares que compõem a CPI,
quem assumir a presidência dos trabalhos e quem ficaria com a responsabilidade da relatoria dos trabalhos. Este com a missão de gerar votos sobre o fato, motivo e instalação da mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito. Após várias tratativas e na busca do consenso, os vereadores, em votação, escolheram o vereador Rogério Massim, PSDB, para presidir os trabalhos, e este, utilizando-se da prerrogativa do artigo 83, inciso 6º, do artigo 84 do Regimento Interno, designou o vereador Ademar Doro Schmidt, do PMDB, para relatar a matéria. Em tempo, se faz importante destacar que a Lei Orgânica do Município define condições da criação da citação Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, artigo 17, inciso 5º, prerrogativa da criação da CPI, artigo 25, inciso 3º, convocar secretários, artigo 25, inciso 5º, solicitar depoimentos, artigo 25, parágrafo 3º, poderes de comissão, artigo 59, atribuições dos cargos em comissão, e no artigo 77 do Regimento Interno, pedido da CPI. Ainda em curso dos trabalhos primeiros da CPI, o vereador Leodim Bosconi, PDT, hoje Solidariedade, integrante do bloco parlamentar Unidos por Toledo, repassou oficialmente a documentação juntada como justificativa do seu requerimento, sendo recebido pelo gabinete do presidente da comissão em 27 de fevereiro de 2014, folhas 36 e 38. Comunicado oficialmente ao Departamento Legislativo no dia anterior. No dia 7 de março de 2014, através do ofício 008-2013, gabinete 18, o presidente da CPI oficiou os demais membros que haverá no dia próximo, segunda-feira, dia 10 a 13 de 2014, às 14 horas, na sala de reuniões desta casa, reunião da referida CPI, tendo pauta principal o ordenamento administrativo e regimental e início dos trabalhos da comissão, folha 39. No dia 10 de março de 2014, foi aprovado o ato número 01 CPI, que estabeleceu o regimento interno de funcionamento da comissão, folhas 40 e 44. Assim como foram aprovados os nomes dos primeiros depoentes a serem ouvidos, folhas 46, 52, e numa segunda chamada foram ouvidos 4 servidoras da unidade e mais o senhor Flávio Faria de Oliveira, chefe de frota do município de Toledo, folhas 000404, USC 00410. Por deliberação e aprovação da comissão, foi expedido o ofício 03-2014 em 18 de março de 2014, solicitando, excelentíssima senhora Denise Campos, secretária municipal de saúde do município de Toledo, informações quanto aos servidores da Unidade Básica de Saúde, UBS do Jardim Europa, diretamente envolvida no fato, folha 53. No dia 24 de março de 2014, expediu-se o ofício 06-2014, CPI 001, solicitando o Executivo Municipal envio de informações, relatório completo das conclusões apresentadas pela sindicância instaurado pelo Poder Executivo para apurar a responsabilidade no referido fato, folha 62, conforme portaria SLH, Secretaria de Recursos Humanos, número 3545, de 5 de novembro de 2013, sendo remetido oficialmente à comissão no dia 3 de abril de 2014, através do ofício 0234-2014, gabinete. Diante disso, foram oficiados os membros da CPI, UBS, vídeo ofício 009-2013, gabinete 18, em 28 de abril de 2014, para apreciação da respectiva documentação recebida do Executivo, folhas 00401. Após reunião dos integrantes, definiu-se também pelo envio do ofício 005-2014, em 12 de maio de 2014, protocolizado na Prefeitura de Toledo, sob o número 16717/2014, em 15 de 5 de 2014. Solicita, envia no prazo de 5 dias a esta comissão cópia do livro ata da Unidade Básica de Saúde do Jardim Europa, referente ao período de 02 de maio de 2013 a 30 de dezembro de 2013, folha 000403. Dando sequência
ao laborioso trabalho da CPI, foram ainda convocados novos depoentes, conforme documentos anexos, folha 404, USP 424, utilizando 10 testemunhas ouvidas no processo. Já no dia 15 de maio de 2014, através do ofício número 371/2014, gabinete do chefe do Executivo Municipal, informou a comissão da impossibilidade de entrega da cópia do livro-ata da Unidade Básica de Saúde Jardim Europa, folha 425 e 426, sendo preciso verificar, inverse, a Lei 1822, de 5 de maio de 1999, na qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, artigo 124. Ao servidor público é proibido, parágrafo 2º, retirar, sem prévia anuência por escrito da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Grifamos. No dia 22 de maio de 2014, sob o protocolo 381/2014, folha 000427, as senhoras Débora Alves Ferreira, Nair Pereira de Lima, Joanete Aparecida de Miranda e Roseli Rosa de Souza solicitaram formalmente à comissão cópia de áudio, vídeo e imagem dos depoimentos realizados no dia 14 de 5 de 2014. Pedido deferido pelos membros da CPI. Decisão contida da ata da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 001 de 2013, em 26 de maio de 2014. Material oficialmente entregue às solicitantes em arquivo CD. No dia 22 de maio, a deliberação foi aprovado o prazo de 45 dias a contar desta data para que o relator, vereador Ademar Dorf Schmidt, apresentasse o relatório final, sendo a proposta concedida por todos. No dia 27 de maio de 2014, o senhor Celestino de Oliveira Brito, agente legislativo, oficiou o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, encaminhando oficialmente e devidamente numerada todas as documentações constantes no processo a ser analisado regimentalmente por esta relatoria, que consta aqui. É o relatório. Voto do relator. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, regido pela Lei 1822, de 5 de maio de 1999, será utilizado como a linha mestre de condução racional quanto ao voto desta relatoria. Inicialmente, há que se fazer as devidas considerações sobre fatos, para que a posteriori a manifestação desse relator sendo assim analisada. Considerando o pedido máter contido no requerimento número 311/2013, que motivou o ato da presidência da Câmara Municipal, número 48/2013, e os respectivos documentários probatórios estão inseridos no processo folhas 3, USC a 19 e 65 até 67. Considerando que o Executivo Municipal tomou conhecimento do fato pela imprensa, deu abertura da sindicância administrativa, através da portaria da Secretaria dos Recursos Humanos, número 3545, em 5 de novembro de 2013, com o relatório final, folhas 247, USC 259, com o pedido de prorrogação de 30 dias. Portaria, Secretaria de Recursos Humanos, número 3.986, de 30 de dezembro de 2013, folhas 262 a 264, para juntar de novas provas documentais, especialmente no que se refere à tramitação administrativa, quanto à solicitação e o deferimento do uso do ônibus placa AOQ 1084, patrimônio municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, folha 273, ofício 12/2014, para viagens intermunicipais, folha 266 até a 301, com procedimento administrativo de deliberação do mesmo, através de pedido formalizado conforme documento anexo ao processo, vide folhas 282 a 300. Com expedição de relatório final, 302 a 304, emissão de parecer jurídico do Executivo, folhas 306 a 318.
autos da sindicância, portaria da Secretaria de Recursos Humanos 3545, assinado pelo excelentíssimo prefeito em 18 de fevereiro de 2014. Faz saber que a sindicância foi instaurada com base no determinado no artigo 63 da Lei 1822, de 5 de maio de 1999, considerando a documentação solicitada pelo ofício número 06/2014, CM-CPI 001, e recebida em dia 3 de abril de 2014, através do ofício número 0234/2014, gabinete anexo, folhas 324 a 400. Considerando os depoimentos que revelam um grau preocupante de insatisfação dos servidores lotados na Unidade Básica de Saúde do Jardim Europa até aquela data, e que o projeto Funcionários Tolegal seria ferramenta de gestão da relação de interpessoais destes servidores, com o propósito de melhoria dos milhares de serviços prestados a comunidades, porém, mal planejado e executado, trazendo com isso mais desgaste e prejuízo do que benefício, principalmente do que preconiza o artigo 123 da Lei 1822, de 5 de maio de 1999. Considerando os apontamentos feitos também pela sindicância, de que o projeto foi enviado à Secretaria de Saúde e que a mesma, além de aprovar, chegou a oferecer o transporte, e que em uma viagem a Foz do Iguaçu era uma boa ideia, e que o projeto era motivacional devido à grande insatisfação dos servidores da unidade, diagnóstico feito por uma pesquisa documento 250. Que a coordenadoria da unidade, senhora Adriana Raquel, e a diretora do Departamento de Atenção Básica, senhora Luciana Andréia Rebelato, foram essas pessoas que estiveram diretamente envolvidas com a proposta de ação, inclusive definindo como ela seria executada, no dia específico e de qual locomoção seria utilizado, e que a ação foi proposta pelo servidor Dr. Marcos Coite Muruaco, folha 071. E o pedido da locomoção foi solicitada pela diretora Luciana Rebelato, junto ao coordenador de frota municipal, senhor Flávio Faria de Oliveira. Protocolo número 31791, folha 72. Que alguns servidores optaram por não participar da atividade pela possibilidade autorizada de compensar horas. Alguns servidores possuem horas extras devido à atividade do Outubro Rosa. E outros servidores foram à unidade de saúde para expediente interno, conforme acordado, mas foram dispensados pela coordenadora da unidade, visto o déficit de pessoal no dia do ocorrido apontado pelo corpo técnico da unidade, oitivas realizadas na CPI e documentadas também pela sindicância, folha 131 a 261. É necessário atender para que rege os artigos 105 e 108, quanto à ausência ou falta no trabalho, especialmente ao regido no inciso 1º do artigo 124 na Lei do Servidor. Artigo 124. Ao servidor público é proibido, parágrafo 1º, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediato. Grifo nosso. Considerando o parecer jurídico do relatório conclusivo da Comissão de Sindicância em face da portaria da Secretaria de Recursos Humanos número 3545, de 5 de 11 de 2013, com suas argumentações e sugestões ao chefe do Poder Executivo, baseado em jurisprudências, data 18 de fevereiro de 2014, folhas 306 a 318, considerando que o serviço público, especialmente a dos servidores lotados na unidade básica de saúde, carecem permanentemente de capacitação, valorização e dignidade salarial, pois o sistema público de saúde apresenta grande demanda diária e parcas soluções em melhorias estruturais e operacionais.
a curto prazo, item ressaltado pelo artigo 100, Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. Considerando ainda que, diante das provas documentais, as quais relatam para a ausência do controle do projeto por parte de seus idealizadores, e como sequência trouxeram danos à moralidade, à legalidade, economicidade, publicidade e à eficiência na gestão pública daquela unidade de saúde, além de danos morais aos servidores envolvidos na atividade, optantes ou não a viagem, provocando sim danos no atendimento à população que porventura necessitasse dos serviços da unidade básica de saúde. É prejuízo ao erário quanto aos custos da viagem em combustível utilizado e desgaste do equipamento utilizado. Considerando todos os fatos e dado acima expostos, voto pelo envio ao chefe do Executivo Municipal para que sejam adotadas medidas administrativas, disciplinares, de responsabilidade dos e das servidoras e servidores, conforme o grau de participação, decisão, omissão, artigo 130, 131 da Lei 1822/99, no fato investigado por esta comissão. Em ofício, a Lei número 1822 define, no artigo 143 define, parágrafo 1º, os superiores hierárquicos são sempre competentes a aplicar a pena de atribuições aos seus inferiores. Parágrafo 2º, nenhum servidor poderá delegar a subordinidade à sua competência de punir. Grifei. Em atendimento ao artigo 127 da Lei 1822/99, para a senhora Luciana Andréia Rebelato, diretora do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, cargo em comissão de direito, contido no artigo 12, inciso 2º e no parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 1822/99, seja aplicado ao artigo 130, inciso 5º. Aqui se observa que a penalidade citada, adotada ou não, é de prerrogativa do Executivo, do chefe do Executivo Municipal, como frisa o inciso 1º do artigo 143, combinado com o inciso 1º do artigo 187 da Lei 1822/99, que diz o seguinte, artigo 3º, se a penalidade prevista for a demissão ou a extinção de aposentadoria, o julgamento caberá ao prefeito municipal. A senhora Adriana Raquel Lucas Cadora, coordenadora da Unidade Básica de Saúde do Jardim Europa, seja aplicada o que rege o artigo 130, inciso 1º, tendo como prerrogativa o preconizado do artigo 123, inciso 3º e 9º, ambos da Lei 122/99, sendo esta advertência escrita, artigo 123, prerrogativa por hierarquia estabelecida a ser aplicada com base na prerrogativa do inciso 2º do artigo 123, combinados com o inciso 2º do artigo 187 da Lei 1822/99. Ao senhor Flávio Faria de Oliveira, servidor de carreira do município, coordenador do setor de veículos da Prefeitura de Toledo, seja aplicado o que dispõe o inciso 1º do artigo 130 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Toledo, por desconsideração ao estabelecimento do inciso 3º, 6º e 9º do artigo 123 da Lei 1822, com atenção ao que está contido no inciso 2º do artigo 143, também combinado com o inciso 2º do artigo 187 do Estatuto do Servidor Público do Município. A se destacar, no item previsto, quanto à penalidade da advertência escrita ao senhor Flávio Faria, abre-se um questionamento latente ao exercício de sua função e de sua nomeação em concurso público. Pergunta-se, pode o servidor de carreira, ainda em estágio probatório, assumir funções de gerência, como exercido pelo senhor Flávio Faria na condução como coordenador de setor de veículos, receber bônus de função gratificada, FG,
por isso visto que a função do mesmo é motorista. Vide a determinação do artigo 50 e 74 do Estatuto do Servidor Municipal e descrito no oitiva folha 133. Diante dos gastos de combustível gerado pela viagem, o mesmo seja rateado em igual valor entre os responsáveis diretos pelo seu custo, sendo que seu valor ressarcido aos cofres municipais pela senhora Luciana Andréia Rebelato, Adriana Raquel Lucas Cadora e pelo senhor Flávio Faria de Oliveira, assim preconiza pelo artigo 56 da Lei 1822, e citado no artigo 37 da Constituição de 88, parágrafo 3º, 4º e 5º, sendo que o valor corresponde ao último abastecimento do referido ônibus, foi realizado no dia 24 de 10 de 2013, às 13 horas e 4 minutos, no estabelecimento do Alto Posto Industrial, com custo total de R$ 526,68. No entanto, de acordo com o senhor Flávio Faria, o cálculo exato da despesa foi R$ 241,68, folhas 70. Exclui-se os demais gastos de viagem, os quais foram assumidos pelos próprios servidores que compuseram o itinerário. Que seja desconsiderado o ponto faltoso de todos os servidores da unidade, tendo participado ou não da viagem, visto que a responsabilidade recai neste processo a quem de direito deveria gerir com probidade as ações de atendimento à população ou ainda das relações interpessoais de seus comandados, mesmo que esses ainda conhecendo ou não os procedimentos do protocolo de anistia de ausência registrado, foram induzidos ao erro, caso de gestão de todos esses processos. Exima-se, portanto, ao nosso ver, os servidores, os quais ficou comprovado nos autos que já apresentavam dificuldade de trabalho dentro da unidade, e os mesmos foram ainda mais prejudicados do que beneficiados pela desastrosa atividade. Contestamos, portanto, a decisão contida em documento anexo, folha 326. Em tempo, notou-se que houve manifestação dos servidores da unidade de saúde pela permanência da senhora Luciana Andréia Rebelato ao cargo de diretora de Departamento de Atenção Básico da Secretaria Municipal de Saúde, por acreditarem que em outros projetos em desenvolvimento poderão ser prejudicados. Decisão esta, conforme legislação, ficará a cargo do chefe do Executivo. No entanto, percebeu-se que no processo não há qualquer manifestação dos sindicatos dos servidores públicos do município de Toledo quanto a esta questão, ou ainda relacionado ao fato de ocorrer penalidades administrativas aos servidores, desconto do dia parado. Quanto ao livro ata da Unidade Básica de Saúde ter desaparecido misteriosamente, folha 425, traz à luz do direito quanto também a culpabilidade não assumida, folha 250, o que nos motiva a indicar que seja aberto um processo investigatório específico pelo específico para o esclarecimento do fato, sob pena de responsabilidade prévia da gestora da unidade, senhora Adriana Raquel Lucas Cadora, artigo 166, Lei 1822, de 99. Exima-se de culpa direto pelo acontecido o senhor Edson Simeonato, na época secretário de Saúde do município de Toledo, atual assessor especial em saúde, e a senhora Denise Helena Silva Lins Cajazeira de Macedo Campos, à época assessora especial em saúde, hoje secretária municipal de saúde do município de Toledo. Mesmo que sabedores que a atividade seria realizada, não tiveram participação direta na elaboração da execução da atividade ora investigada.
provida de documentos anexos, folhas 56, 57, 68, 69, 71, o que nos remete ainda a interpretar que não houve dolo por parte dos mencionados acima, e que neste específico caso a eles não se aplica a lei municipal G número 2119 de 18 de janeiro de 2013, que é a lei que responsabiliza também os secretários. Importante se constar que, com base no próprio Estatuto dos Servidores, será garantido o contraditório às penalidades aos servidores podendo recorrer, conforme rege o artigo 134, Lei 1822/99. Assim como também está anexo ao processo cópias de áudio das oitivas realizado pela CPI para fins de recurso ab actis. Exemplo positivo, voto para que este parecer seja aprovado, a fim de ser remetido ao chefe do Executivo Municipal para as devidas providências administrativas no âmbito de legislações pertinentes, especialmente ao contido na Lei 1822 de 1999, Estatuto do Servidor Público Municipal, com o propósito de aplicação das penalidades aos identificados responsáveis, registrando fartamento nos anais do processo, como demonstra e é provado por este relatório. Sala das Sessões, 14 de julho de 2014, Ademar Dorf Schmidt, relator. Então, diante todas as oitivas, diante a documentação, diante interrogatório feito a todos as 10 servidores e servidores que aqui estavam, incluindo diversos setores. Nós tivemos, na primeira oportunidade, o secretário junto com a assessora, também o médico, os demais servidores da Unidade Básica de Saúde. Realmente foi um fato relevante para a sociedade de Toledo. Posso dizer que mancha, em momento, a administração da atual gestão por um lapso, por um projeto mal aplicado, e realmente nos deixou por diversos dias dentro deste legislativo com bastante trabalho, mas digo que daqui os vereadores se empenharam dentro da seriedade, e eu fui abordado em vários órgãos de imprensa, em várias entrevistas, sendo questionados referente a esse relatório, que sabia que não seria muito fácil, porque a gente ocupa um cargo importante dentro da administração do município de Toledo. Mas sempre deixei muito claro que nós o faríamos com bastante cautela e com técnica. E hoje está aqui para a imprensa, que se faz representado. Neste momento, esse relatório já se encontra na rede mundial de computadores. Está aqui o relatório, então, fazendo um apontamento, no nosso entender, e eu peço aqui, nós teremos a votação dos demais vereadores, que realmente no processo houveram interferência de pessoas que não tinham condições de fazer a execução do trabalho. Então, senhor presidente, eu sou grato, acredito que o trabalho feito pela equipe para produzir o relatório tenha suprido a expectativa dos senhores vereadores que aguardavam nesse momento também o relatório, o vereador Edinaldo, o vereador Luiz Fitz, que no papel dessa comissão parlamentar de inquérito sempre se absteve de usar da palavra. Enfim, foi um posicionamento que nós temos que respeitar, mas sempre presente em todas as ações feitas. Enfim, entrego então o relatório à comunidade de Toledo. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, senhor relator, seu trabalho, sua dedicação, e também me sinto um tanto quanto satisfeito, porque várias oportunidades a gente pode se ajudar. Eu imagino o quanto é difícil, porque a expectativa da comunidade é muito grande, principalmente foi um fato que
a cidade comentou muito, não é normal acontecer. E os apontamentos que eu vejo aqui, que esta CPI deixa muito claro para a administração: toda e qualquer solicitação deva ser acompanhado de um requerimento assinado pelo responsável da pasta. Que isso seja critério, que quando o menino aqui é citado, Flávio, se essa fosse a procedência, ele não deveria ter o liberado. Pronto. Aí a diretora do departamento já ia querer saber o porquê que não deu certo. Não, eu necessito da assinatura do secretário da pasta. Aí teria que ter o conhecimento do secretário, coisa que não houve. Parece que todos fazem as coisas na confiança, né? Não que houve maldade. O seu relatório fala que não há dolo, né? Na confiança, mas é, sem dúvida nenhuma, às vezes muito difícil a ele controlar. Foi o que a CPI no dia propôs, e a partir de agora está funcionando desta forma. Tem que ter a solicitação, o porquê, e tem que vir o despacho ser favorável ou não, carimbo e assinatura. Então, essa CPI, senhor presidente, ela já, senhor relator, senhores membros, ela já conseguiu fazer com que mude-se o controle, que nunca tinha esse controle. A diretora, pelos seus apontamentos, ou melhor, a coordenadora, ela hoje já nem se encontra mais no posto, mas com certeza gostaria de oferecer isso aos funcionários, que todos, isso tem que ficar claro, isso está no seu relatório, todas as pessoas que aqui vieram fazer o seu depoimento colocaram a dificuldade que é trabalhar naquela unidade de saúde, pela situação com que as pessoas chegam até o posto, o excesso de nervosismo que descarregam sobre os funcionários. Ninguém quer ir trabalhar lá. Esse foi o primeiro motivo que fez com que eles pensassem em algum projeto de motivação para que eles tivessem isso. Então, essa pessoa, além dela ser funcionária de carreira, ela recebeu nesse momento um cargo de confiança. E a diretora, então, que assumiu para si, entendendo que isso seria um projeto espetacular, maravilhoso, e que pudesse dar a continuidade do trabalho. Isso eu quero aqui dizer para o senhor que foi o que eu percebi desde o começo, e foi as minhas falas em algumas oportunidades na imprensa. O amadorismo puro que aconteceu, uma vontade de um projeto que foi discutido pelo um momento e que depois já aconteceu, dá para se dizer de qualquer jeito, porque eram quase 40 funcionários e na viagem foram apenas 18. E nem o secretário e nem o assessor de saúde tiveram o conhecimento realmente de um projeto pronto para ver como que ele seria feito. Que numa única reunião que a gente tem o conhecimento, teve um esboço, uma ideia, e essa ideia não foi para o papel e ficou só nas ideias, e já houve essa liberação. Então, foi a visão que esta presidência desta comissão teve, um amadorismo muito grande, mas não houve a maldade, houve a vontade de fazer, de acertar, e essas pessoas não imaginavam o que isso podia significar para uma administração. Queira não queira, foi um posto de saúde que fechou. Queira não queira, foram as pessoas que não tiveram atendimento, talvez naquilo que mais machuca o povo brasileiro hoje, que é a questão do atendimento à saúde, e essas pessoas ficaram sem o atendimento. E menos de 50% delas foram na viagem que seria para confraternizar, motivar, melhorar. E acabou a eles causando um problema ainda maior, como aqui está relatado e também foi dito nas oitivas aqui, que muitos deles choraram por várias vezes de tantos insultos que ouviram devido ao fechamento deste posto. Então eu quero aqui, senhor relator, votar com Vossa Excelência, concordo com o relatório, porque faz apontamentos. A pessoa que tratou direto, que foi a coordenadora, não vi maldade, porém a vontade de realizar, mas isso
apenas tinha um esboço no papel. Teria acontecido antes, mas por 2 oportunidades não tinha disponibilidade de ônibus, senão já tinha acontecido essa viagem antes, só não aconteceu porque não tinha disponibilidade. Essa facilidade em solicitar um carro da prefeitura e não ter a questão de um relatório, de uma solicitação do responsável pela parte, apenas um pequeno comando, e que nada dizia, só solicitava, não tinha uma justificativa, nem sequer um parecer jurídico, enfim, nada. E a questão da diretora, então, que na oportunidade, quando esteve aqui, disse que não passou isso para frente por entender que todos sabiam, e ela assumiu isso tentando chegar num consenso com a pessoa do transporte para a data que desse certo comunicar. Então, aquilo que nós dissemos aqui, nós não podemos fazer um relatório daquilo que não ouvimos, nós não podemos fazer um relatório daquilo que não está escrito, que não é documento, que não é denúncia. Nós temos que nos pautar sobre a sindicância do município, que praticamente os depoimentos são parecidíssimos. O que falaram lá, falaram aqui, e sobre aquilo que a gente colheu. E quando Vossa Excelência isenta o secretário de saúde da época, Edson, que hoje é o assessor em saúde, apenas essa troca, da Denise, é aquilo que eles colocaram aqui, que participaram de uma primeira reunião nos primeiros 2, 3 meses de trabalho, e existia essa motivação, mas que nunca mais a eles foi apresentado o projeto, porque aquele dia na reunião era uma ideia, foi apresentado o projeto e nem a eles foi falado mais. E não teve ninguém de todos que vieram aqui falar que um dissesse: olha, eu conversei com eles, eles sabiam, eles voltaram à reunião e sabiam, e eles estavam por dentro, para que nós poderíamos, através então do voto do relator ou de algum apontamento de um membro da comissão, dizer: olha, precisa uma punição, porque eles tinham o conhecimento. Então, eu quero me dar, senhor relator, por satisfeito, concordo com o seu relatório, e é o que nos cabe, é fazer, colocar em votação para os demais membros e encaminhar. E aí sim, quem tem o poder de decisão sobre cargos de confiança e a questão do estatuto para as penalidades é o Executivo Municipal. Então eu quero saber como vota o vereador Luiz Fritzen. Senhor presidente, vereador Rogério, vereador relator Ademar, nesta CPI eu tenho, quando tomado conhecimento dela, um posicionamento e que nunca dele recuei. Eu disse aqui na abertura dos trabalhos desta sessão, que não da sessão de hoje, quando começou a primeira, de que a CPI tem a base de apurar um fato determinado. Qual é o fato determinado? É o fechamento da unidade em dia de expediente. Esse fato foi apurado pela imprensa de Toledo, com destaque aos jornalistas Márcio Pimentel, ao Batista Franco, e enfim, a imprensa toda denunciou que o posto estava fechado no dia de expediente. O executivo, no dia seguinte, informou que de fato aconteceu. O fato determinado estava apurado mesmo antes do requerimento vir a essa casa. O fato estava apurado. Eu disse isso desde o começo e por isso que vim me abstendo de fazer perguntas, de fazer questionamentos. Portanto, senhor presidente, o meu voto nos termos do parágrafo 3º do artigo 95 do Regimento Interno, voto em separado e contrário às conclusões do relator, pois no requerimento de constituição não foi respeitado o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, que exige no requerimento 3 quesitos mínimos: 1/3 de assinaturas, fato determinado e prazo certo, abro parênteses, prazo ausente, fecha parênteses. O fato determinado, que foi o fechamento da unidade em dia de expediente, foi apurado pela imprensa mesmo antes do requerimento.
a responsabilidade é de quem o Estatuto do Servidor determinar. O Partido Progressista se manifestou às folhas 23, portanto, voto pelo arquivamento do feito, senhor presidente. Passo a Vossa Excelência a redação do meu voto em separado para que a Secretaria da Casa passe no papel oficial da Casa. Acato o voto do vereador Luiz Fritzen. Vereador Edinaldo Santos. Senhor presidente, Rogério, vereador Ademar, vereador Luiz Fritzen, eu, baseado em tudo aquilo que eu acompanhei, os depoimentos das pessoas que vieram aqui falar sobre o fato ocorrido, vereador Fritzen, tá certo, é um fato, foi denunciado pela imprensa. Os trabalhos aqui foi realizado, cumprimos com o nosso papel. Eu voto sim, parabenizo o vereador Edmar pelo seu relatório e voto com o relator, junto com o relator do processo. Agradeço, então, aqui temos então ao senhor relator 3 votos com o seu parecer, 1 pelo arquivamento do vereador Luiz Fritzen e o vereador Neodir Mosconi, que quero dizer aqui, senhor presidente, não estamos aqui com o apoiamento agora do jurídico, mas a gente temos que verificar agora se ainda cabe a possibilidade do vereador Neodir Mosconi de fazer um voto em separado ou não, ou enfim, ficamos dessa forma, mas isso é uma questão que a gente pode colocar essa questão e devolvo a palavra para Vossa Excelência. Eu acredito que após encerrada a CPI não cabe mais voto Apenas nem separado, nem favorável, nem contrário. Apenas, vereador Luiz, por uma incerteza da lei, como nós não estamos agora no momento aí com a presença do jurídico, né, mas que nós vamos respeitar o que diz realmente nosso regimento, a Constituição. Mas para que fique isso bem claro, que a gente não tome aqui uma decisão arbitrária e tenha que recorrer. Se ele tem o direito ainda de apresentar seu voto em separado ou concordar com esse voto, tranquilo. Se não o tem, nós apenas queremos que fique bem claro isso aqui. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer ao vereador Edinaldo pelo compreendimento e pelo voto favorável ao nosso relatório. Sou grato. Vereador Rogério, muito obrigado também. E com o meu voto no contexto, então, se concretiza a entrega do relatório ao Executivo. Vereador Luiz Fritzen, muito respeito a Vossa Excelência. Sempre terá o meu respeito, com certeza, e Vossa Excelência tinha falado já em primeira reunião todo esse contexto, que após o relatório feito, eu preciso concordar com Vossa Excelência, que o fato apurado era o fechamento da Unidade Básica de Saúde, era um processo conhecido pela imprensa estadual, inclusive numa coletiva feita pelo prefeito, abordado por toda a imprensa, e nós sabíamos qual era o fato, mas diante do fato, eu acredito que coube a nós apurarmos talvez a responsabilidade de quem teria cometido esse grande equívoco. Então, nosso relatório fez alguns apontamentos. Eu acredito que pela aprovação do relatório, através de 3 votos já, e Vossa Excelência pedindo arquivamento, o vereador Neodir Mosconi não se encontra no momento, eu acredito que a gente então despacha o relatório ao Executivo, mas que fique registrado que nós sabemos que é um vereador muito estudioso e com certeza amparado no regimento deu o seu voto em separado. Então, muito obrigado. Eu não sei qual foi a orientação do nosso jurídico, se há a possibilidade não do voto do Neodir Mosconi. Eu passo a palavra para o senhor presidente. Obrigado, vereador relator Ademar. Apenas auxiliado pelo jurídico da casa, doutor Eduardo. Fique bem claro, ele pode até apresentar, além desse ofício, razões por não a sua presença aqui, mas ele não tem mais como participar da votação e nem de apresentar um voto em separado. Então, nós estamos aqui para respeitar a tramitação
da CPI. Quero deixar bem claro que o vereador Luiz Fritzen tem uma linha de raciocínio que divergiu desde o começo com o pensamento do nosso jurídico, que no entendimento dele não caberia nem a CPI. Mas são divergências de ideias e assim o nobre vereador se postou durante toda a CPI. Não fez nenhum questionamento por entender que não tinha validade na sua linha de raciocínio, na sua linha de interpretação ao nosso regimento, à nossa Constituição. E esta comissão assim o respeitou, mas se fez presente em todas elas. Portanto, nós aceitamos o voto em separado do vereador. No caso do vereador Neudi Mosconi, que fica aqui registrado, que não é uma questão pessoal desta presidência ou desses membros, mas é uma questão de determinação legal. Até imagino que ele concordaria com o relatório, mas que fique gravado aqui nos anais da casa, como falamos, são 45 dias que foram que já está marcado esta data. Portanto, quero aqui mais uma vez agradecer a nossa imprensa, a sociedade que se fez presente, de um modo muito especial, aos servidores desta Casa de Leis, que sempre que solicitados estiveram prontos para nos ajudar. Então, sem distinção de ninguém, esta comissão, através do seu presidente e dos seus membros, queremos agradecer de coração o apoio que tivemos dos funcionários desta casa. E queremos, com isso, dar por encerrados os trabalhos às 15 horas 24 minutos. 15 horas 24 minutos. E agora a documentação acompanhe-se o trâmite normal que aqui já foi lido. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe, que nós espero que Deus tenha nos iluminado bastante e que a gente não tenha feito nenhuma injustiça e que a gente possa ter feito sim justiça conforme aquilo que aqui foi nos colocado através dos depoimentos das pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Senhor presidente, gostaria de registrar a atitude de Vossa Excelência, do jurídico, que deu a orientação exata, porque eu dizia antes, depois de encerrada a votação, não cabe mais voto favorável, nem separado, nem justificativa.